Bom dia a todos, colegas vereadores, colegas vereadoras, os aqui presentes, representantes do movimento feminino, o pessoal do Murial, do Frei Emiliano, que nos emocionou com a sua fala. Eu sou, então, a vereadora Paula Iores, eu estou presidente do PSDB aqui em Caxias e represento a bancada. Então, assim como todos os meus colegas de bancada fizeram os seus cumprimentos, eu também cumprimento a todas nós, mulheres, as servidoras dessa casa, as mulheres de toda a nossa sociedade caxiense, país. Quero dizer que a nossa principal, uma de nossas bandeiras no PSDB é a autonomia da mulher, é a construção, é contribuir para a construção da cidadania. Nos últimos tempos, o nosso número de novas filiadas, mulheres, está bem expressivo, e temos um grupo chamado exatamente de cidadania, onde estamos trabalhando por isso. O que o Emiliano nos traz aqui, o Frei Emiliano, emociona todos nós, e com certeza é dessa construção que todos nós precisamos participar. Essa rosa, que eu convidei as minhas colegas, vereadora Denise e Gladys, para entregar aos nossos colegas vereadores, tem o objetivo de sensibilizar e de convidar para que todos nós, juntos, lutemos por essa causa, que é o desenvolvimento da sociedade, nos diversos papéis que nós exercemos, de pais, de mães, de irmãos, de filhos, de avós, mas principalmente de legisladores. As coisas que aqui foram trazidas, inicialmente pela nossa colega do movimento feminino e agora pelo padre Emiliano, são coisas que precisam de muita luta e de muito coração, de muita dedicação. O Frei Emiliano citou o padre Schiavo. A luta dele era pelo coração. O nosso presidente já aceitou o convite de visita à Zona Norte. Estaremos lá, Frei. Na terça-feira teremos uma audiência pública referente à UPA da Zona Norte, certo? Sim. Bem, gente, então, a UPA da Zona Norte, a Comissão de Saúde vai estar reunida na terça-feira para uma audiência pública da UPA Zona Norte. Então, o que eu vou apresentar hoje, eu vou fazer uma apresentação que demonstra a importância de todos nós, homens e mulheres, especialmente legisladores, mas em todos os papéis que nós desempenhamos, da responsabilidade que nós temos para a construção de uma sociedade justa. Deixa eu ver. Vou, então, iniciar a apresentação. O caminho evolutivo do ser. Quando nós evoluímos como ser, evolui toda a sociedade. Ontem, como era no passado, né? Nós separamos aqui a cor, o azul e o rosa, né? O masculino e o feminino. Nas gerações passadas, as pessoas eram condicionadas a serem masculinas e femininas. Aos homens era proibido tudo que representasse feminino. As mulheres era considerado tabu o que envolvesse o masculino. Ontem, no passado, para os homens, o horizonte era de competição, de busca de sucesso profissional, fora do lar, ambição de poder e a perspectiva de se tornar um guerreiro heróico, um caçador competitivo, que iria buscar comida fora de casa, para trazer para dentro de casa. Ontem, o destino das mulheres, o horizonte era de ser mãe, saber cozinhar, limpar, desenvolver-se em tarefas domésticas, se tornar uma administradora do lar, de uma família, quanto muito professora. Hoje, o que a gente já vê essa realidade modificada e pela qual nós temos que lutar juntos? A integração das polaridades,
que é o equilíbrio. Esses padrões que antes apontei, nos tempos modernos, eles não somente... eles são, essa mudança que ocorre, ela vem não somente por motivos socioculturais, financeiros, mas principalmente por uma evolução psicológica. Naturalmente, o caminho que transcorre na nossa vida é de evolução, e nós precisamos reconhecer. Mas é importante conhecer para nós poder reconhecer e praticar. O que é a nova era? O masculino mais feminino. Independentemente de gênero, toda pessoa traz em si energias femininas e masculinas. Eu tenho características masculinas e femininas. Todos nós, seres humanos, temos características femininas e masculinas. Mulheres e homens possuem mais ou menos desenvolvida uma característica ou outra. Vamos ver exemplos de algumas características. É mais do masculino a separação, do feminino a união. Eu não estou dizendo que isso seja do homem ou da mulher. São os polos. É mais do masculino ou mais do feminino. Aqui alguns exemplos. Autonomia, superação, competição, partilha, poder como privilégio, poder como serviço, o público e o privado. Historicamente, o homem vinha ocupando mais espaços públicos e a mulher espaços mais privados. Esse é um grande desafio na nossa luta de mulheres ocupar mais espaço na política, em função da importância que a política tem para o desenvolvimento da legislação, da sociedade. Então, essa é uma luta forte que todos estamos imbuídos, é uma luta suprapartidária. Outras características. No masculino, a hierarquização é mais forte. Na mulher, no polo feminino, a liderança. A centralização é mais forte no masculino. O masculino manda de cima para baixo. O feminino estimula de baixo para cima. A relação no polo masculino é ganha-perde. No polo feminino é ganha-ganha. Isso tem toda a diferença. Quando a gente está numa negociação, quando a gente quer chegar num acordo, se nós pensarmos de forma ganha-ganha, o sucesso, a chance de sucesso é maior. Quando a motivação é no interesse próprio, no ganha-perde, e não for no bem comum, todos perdem, né? Outras características, o mental, a inteligência, né, e o intuitivo. Busca de status e busca de realização. Controle e capacitação. Governa com temor e governa com persuasão. São coisas muito diferentes. Quando a gente tem um pai, uma mãe, um chefe que governa, que administra pelo medo, ele não está desenvolvendo os seus filhos, os seus funcionários, os seus colegas. Ele está causando temor. Quando a gente governa pela persuasão, a gente usa da nossa convicção. Por isso a capacitação, tu capacita para que as pessoas evoluam juntos. E aí evolui a família, evolui a empresa, evolui a sociedade. O poder da energia feminina. A energia feminina está presente no interior de todos, mas poucos sabem usá-la. A identificação dessa energia nos faz mais conscientes da força de gerar, criar e transformar. Vejam, eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de energias. Eu tenho dentro de mim energias masculinas e femininas. Em dado momento, cabe usar as masculinas, em dado momento, as femininas. E é a busca desse equilíbrio que a gente está mostrando, que é a evolução. O ser feminino não é somente ser mulher, pois vai além do sexo e das características dos trejeitos físicos. A energia feminina é receptiva, acolhe, nutre, impulsiona e estimula. Ai, sim. Obrigada. Tá ligado? Tá. A liderança, há pouco nós estávamos vendo o
padre Emiliano, o Frei Emiliano falar, e ele falou, o caminho tem que ser pelas pedras. Eu pensei que ele ia dizer pelo coração. Eu disse, nossa, tudo a ver com o que a gente está tratando. Então, a liderança sendo feita... Uma declaração de líder. Uma declaração de líder da bancada do PSDB. Permanece a vereadora Paula Iores. O nosso desafio é que a liderança seja feita pelo coração, com a visão do bem comum, com a visão de todos crescerem, com a evolução de todos evoluirmos. Isso não é... Nós vimos a Madre Teresa de Calcutá e aqui temos o Mandela. A liderança tem que ser pelo coração, de homens ou mulheres. Transformação da humanidade. O equilíbrio do masculino e feminino é que gera a plenitude. Uma energia não se sobrepõe à outra, elas são complementares, necessárias. O desafio atual, que compete a todos, é compreender, desenvolver o espírito dessas polaridades. Isso aqui entra muito na questão do autoconhecimento. A gente precisa primeiro conhecer, saber que isso existe, vencer aquela etapa. Nós colocamos aqui, é o ontem, aqueles papéis. Entretanto, está muito presente. Porque hoje a gente vê qual é a principal dificuldade que a gente vive. Tem esses aspectos sociais que aqui foram citados em relação às diferenças de emprego e outras coisas, mas a violência da mulher tem assustado muito. E ela é mundial, ela não é uma característica nossa aqui. E qual é a causa dessa violência, vereadora Denise? É cultural, né? Então, se nós nos darmos conta, nós precisamos passar pela reflexão, homens e mulheres, porque as mulheres criam seus filhos. Então, como a reforma é cultural, é de todos nós nos darmos conta dessa energia, dessa polaridade. Na medida que a gente reflete, o autoconhecimento é refletir. Como que eu atuo? Onde é que polos eu tenho femininos, masculinos, e como eu os emprego no meu dia a dia, na tomada de decisão, na administração da minha equipe? Ou seja, carregar dentro de si de forma integrada o feminino e o masculino, independente de opção sexual. As responsabilidades dessa mudança, então, eu falei há pouco do autoconhecimento que se faz através da reflexão, cada um de nós pensando como são as minhas polaridades. Então, os homens, uma paternidade responsável na construção de novas gerações mais equilibradas. Não se fala em igualdade, se fala em equilíbrio. Defender, respeitar e valorizar as mulheres em suas singularidades e características, aprendendo com as diferenças. Eu sempre digo, eu tenho muitas vezes dificuldade de abrir a garrafinha d'água, porque é dura, eu peço ajuda, não tem problema. Outro dia, né, Kiko, vamos lá ajudar nós a carregar os móveis. Mas tem outras coisas, a força masculina é mais forte no homem, mas tem outras coisas que é mais forte, características da mulher. Vamos complementar isso, respeitar essas diferenças e fazer, somar com tudo isso. Por fim, acolher e desenvolver o feminino dentro de si. Isso não é nenhum demérito. Isso é se tornar um líder, um legislador, um pai melhor, mais completo. Desenvolver as características femininas. Mulheres, maternidade responsável na construção de novas gerações mais equilibradas. Defender, respeitar e valorizar os homens em suas singularidades e características, aprendendo com as diferenças. Acolher e desenvolver o masculino dentro de si. A mesma coisa que nós refletimos para o homem, vale para a mulher. O caminho evolutivo do ser. O futuro. Homens e mulheres conscientes, caminhando lado a lado, integrando a construção de uma sociedade efetivamente justa. Nada é por acaso. O que nós assistimos há pouco aqui do Frei Emiliano, essa luta é de todos nós. E nós precisamos estar unidos com essas características femininas, na sensibilidade, no desenvolvimento da percepção dessa realidade, e masculinas na questão do foco, da objetividade em resolver. Então, todas elas, as características femininas e masculinas,
andando, o feminino e o masculino andando juntos, né, com determinação que todos temos que ter para exercer o nosso papel, a nossa responsabilidade, é que vamos conseguir, de fato, uma sociedade efetivamente mais justa. Eu quero reforçar o convite para que a gente trabalhe juntos nisso, né, no desenvolvimento da nossa sociedade, nos papéis que a gente exerce, especialmente aqui no papel de legislador. Era isso que eu tinha para dizer hoje, nesse nosso dia. Desculpa, Cassina, eu nunca escuto essa parte, né? Vou aprendendo. Vereador Cassina, com toda a honra. Aproveitando o tema, na sua opinião, o signo da pessoa exerce alguma influência também nessas diferenças apontadas, nessas principais características homem e mulher? A questão é toda de energia, né? O signo ele interfere mais na forma como é conduzido a educação, né? Com o preconceito, com os tabus. Porque essa energia, a feminina e a masculina, está dentro de nós. A forma como como ocorre a educação na sociedade é que determina isso, Cassina. E a gente vem de épocas anteriores, lembram a questão, né? Nas famílias italianas, a mulher ganhava a máquina de costura e o homem as terras. Isso é uma realidade que a gente ouve muito falar. Isso a gente vem vencendo. Quando houve lá no 8 de março, antigamente, eu não me lembro há quantos anos agora, 1911, a queima dos sutiãs foi um marco, né? Que a gente... Por que ainda a gente precisa ter o Dia Internacional da Mulher? Para a gente lembrar, porque a luta ainda permanece. E eu diria, a mulher vem, eu disse já e repito, a mulher vem ocupando espaços importantes na sociedade, né? Precisa ocupar mais na política, mas a questão da violência é uma coisa que preocupa muito. E isso vem do aspecto cultural, Cassina. Não sei se eu te respondi. Mais alguma parte? Por favor, uma parte, vereadora Paula. Eu gostaria de cumprimentar pela explanação. Acho que é muito, né, muito plausível o que tu colocas aqui, ainda mais nessa data, né? Eu gostaria de fazer uma colocação sobre... Nós discutimos muito os direitos das mulheres aqui no Brasil. Só para que a gente tenha ideia, na Itália, por exemplo, né, no Código Civil da Itália, a mulher ela pode viver 50 anos com um homem sem estar casada oficialmente, construindo todo um patrimônio, e uma vez que há uma separação, né, se esses documentos estiverem somente em nome do marido, não ficará absolutamente nada com a mulher. Isso nós estamos falando da Itália, da onde veio, né, todo o corpus iuris civile, né, civile, todo o direito romano, ainda hoje está lá no Código Civil italiano. Quando aqui no Brasil nós tivemos uma evolução muito maior nesses direitos da mulher. Então, isso demonstra uma evolução na nossa sociedade, no caso dos direitos das mulheres, né, legais. Então, é interessante colocar isso, apesar de que, né, a mulher só passou a ser, no meu ponto de vista, considerada cidadã brasileira, né, e mulher, essencialmente, quando só pôde participar do processo político nas eleições de 1933. Até então, a mulher era vista como simplesmente uma esposa e aquela que cuidava da casa, do seu senhor do engenho, do barão do café, né? Então, obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigada. Vereador Périco, muito obrigada pela contribuição. Eu estava tentando lembrar o filme italiano que retrata, é um filme muito bonito que retrata essa questão que falas a separação e tudo fica com o homem. Toscana, Sob o Sol de Toscana, né? Realmente, isso é importante ser reconhecido. Eu, por exemplo, tenho uma luta grande no combate à impunidade e já estive num debate, numa ocasião, no programa da Ozelame, junto com a delegada Cláudia Zanetti e a promotora Silvia Becker Pinto, e lá constatamos a questão no Brasil não é legislação e direitos, evoluiu muito,
mas a questão cultural. Então, já teve algumas palestras que eu dei em alguns clubes de mães, só para concluir, e eu perguntei para as senhoras, como é que vocês tratam a nora? Quando ela tem que passar bem a camisa do filho, como é que vocês educam os filhos? Fazem arrumar a cama ou não deixam arrumar porque deixam o lençol aparecendo embaixo? Né? Eu digo para vocês, assim, eu me criei numa família onde o meu irmão não tinha idade, ele lavava a louça em cima de uma lata. E o meu filho cozinha, nesses dias que ele estava em Caxias de férias, eu ia para casa e ele fazia o almoço. E eu acredito que é dessa forma que a gente precisa evoluir. Tá? Um abraço a todos nós, pelo Dia da Mulher, e pela nossa luta aqui. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Paula.